Você falou da sua mãe algumas vezes aqui no podcast e ela morreu recentemente. Não sei se você está pronta para falar sobre isso, mas eu queria perguntar o que você tem aprendido com o luto. Queria que você contasse sobre o falecimento dela, o que aconteceu e o que você tem aprendido desde então. Eu falo que o luto repentino, que foi o que aconteceu com a minha mãe, ele é como uma amputação. Você não está preparado, você não está esperando, o seu dia está normal e de repente você recebe a notícia. Então, foi algo que, para mim, me tirou o chão. Porque até ontem eu tinha e de repente não tem mais. O processo do luto é um processo difícil, mas ele precisa ser vivido e ele precisa ser passado. Você não pode ficar no luto. Ah, eu tô no luto. Não, eu tô passando pelo luto. Porque ele de fato é um processo. Não existem etapas pré-definidas. Primeiro você vai sentir a raiva, depois você vai sentir a culpa. Não. Tem pessoas que começam pela culpa, tem outras que já começam pela raiva de não conseguir fazer nada. Tem outras. É um processo individual. E eu me conectei muito com as pessoas que perdem pessoas depois disso, porque eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha parado para lidar com a morte. E eu tinha o hábito de lidar com a morte no meu trabalho diariamente. Eu já fiz centenas, se não milhares de sepultamentos de pessoas que eu não conhecia. E eu sempre me envolvia, e eu sempre me envolvia no sentido de aquilo me doía. Só que acabava a reportagem, eu ia para casa e acabou. Seguir a vida. E a minha mãe foi lidar com aquela tragédia para mim. Foi a minha tragédia. Que quando eu liguei pra minha irmã pra falar, Maristela, a Júlia quer fazer uma chamada de vídeo, minha mãe tá passando mal, tô levando ela pro hospital. Eu, quê? O que tá acontecendo? Minha mãe passando mal, ela é tão sadia, ela nunca passou mal, ela nunca ficou doente. Quê? Não vai ser nada. E eu lembro que eu dobrei meu joelho no quarto e falei, Senhor, por favor, não leva ela. O que tá acontecendo? Eu não tinha noção do que tava acontecendo com ela, não sabia se era uma febre, se era uma dor. Eu não sabia, minha irmã só falou isso. E eu fiquei acompanhando o trajeto até ela chegar. A gente tem um aplicativo que a gente compartilha a localização. E quando ela chegou na emergência, eu vi que ela chegou. Maristela, e aí? Ela tá lá dentro. Eu não sei nada. Eu não sei, Silvana. Maristela, o que ela... Silvana, eu não sei. E eu só orava e eu falava, meu Deus. E fui no grupo das minhas amigas pedir oração. Mas foi muito rápido. Foi coisa de 15 minutos. E eu tava no telefone com a minha irmã, ligando para a unidade de saúde, tentando alguma informação lá por dentro, porque minha irmã estava na recepção, sem saber o que fazer junto com meu pai. E a minha irmã falou, Silvana, peraí que tá vindo um médico. E eu congelada estava. Aí quando eu só ouvi minha irmã falando, eu não acredito. Eu nunca mais vou esquecer a sensação que foi. Porque eu estava sozinha com a minha filha, com a Júlia, e eu desabei. Eu comecei a chorar e eu falei, o que aconteceu? Ela existia até 20 minutos atrás, ela não existe mais. E a partir dali eu comecei a viver um processo particular com o Senhor, de entender que nada está no controle da minha vida, porque eu tentei em vários momentos, enquanto a minha irmã estava naquela sala, eu tentei falar com a unidade, eu tentei pedir para falar com o médico, eu tentei isso, eu tentei aquilo. Uma pessoa sempre muito resolutiva, que consegue resolver tudo muito rápido. Eu me vi completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Ali eu vi as coisas escaparem pela minha mão e eu falei, não tem mais nada para fazer. Então, quando eu falo que o processo do luto, ele é um processo que você nunca mais é a mesma pessoa, não é porque você vai viver triste pro resto da vida. É porque ele vai te ressignificar de uma tal forma que você nunca mais vai ter aquele olhar que você tinha para as coisas. Nunca mais você vai ver as coisas como você via antes. Então, eu falo muito que eu tenho uma expressão que é só. Então, essa caneca cai no chão, eu amo essa caneca, ela cai no chão e eu falo, é só uma caneca. Eu já passei pelo luto. Eu já tive a dor de perder uma pessoa do nada. Porque o luto elaborado, não digo que não é a mesma dor, é a mesma dor. Mas quando você tem uma pessoa num leito, que ela tá piorando, que ela está... E você vê que tá a situação... Você começa a elaborar, pelo menos todos os especialistas em luto que eu conversei falaram isso. Você vai elaborando o luto. Você vai... Aquela coisa do e se começa a surgir dentro de você. Eu não tive o e se. Eu tinha uma mãe saudável que do nada morreu. Então, o processo do luto tem me ensinado. São só 6 meses que ela se foi. E as primeiras datas, todo mundo fala, o primeiro ano é muito difícil, porque você passa o seu primeiro aniversário. Primeiro aniversário da filha. Primeiro dia das mães sem ela. Primeiro dia de Natal sem ela. Primeiro ano novo. É isso. O primeiro ano é isso. Então, mas eu falo o seguinte, Senhor, o Senhor nunca perdeu o controle. E aquele louvor do Samuel Messias. Aquele louvor virou um mantra dentro da minha cabeça. Eu não paro... Quando eu acho que as coisas... Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. E ele não perde o controle. E eu tenho seguido todos os dias. Não tem um só dia que eu não lembre dela.
Porque ela foi a minha maior motivação para eu chegar onde cheguei. Mas eu lembro diariamente, ele não perde o controle. Eu queria que você falasse para quem está acompanhando a gente o que você diria que a pessoa deve fazer. Eu tenho os meus pais e tenho muito medo de perdê-los. Então eu sempre procuro mostrar afeto, não deixar para depois. O que você diria para as pessoas? É muito forte. É muito forte o que eu vou falar agora. Mas eu só falei eu te amo pra minha mãe quando ela estava lá dentro do caixão. E hoje eu consigo falar isso em paz porque eu sei que isso tem mudado a vida de muitas pessoas. Porque eu tive a oportunidade de falar várias vezes, mas eu também entendo que eu vim de uma criação que eu não ouvia o eu te amo. Então eu não cresci com aquele hábito de ouvir eu te amo e tá tudo bem. Meus pais também talvez não tenham ouvido dos pais deles. Mas hoje eu consigo quebrar isso. Eu falo eu te amo pra minha filha toda hora. E eu vejo, como eu presenciei outro dia, uma filha dentro do carro, na porta do meu prédio, falando horrores pro pai dela. Só faltava xingar o pai dela e a minha vontade era falar, deixa eu te falar, um dia ele não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Aproveite para falar as coisas mais lindas para ele agora. Então, isso é uma mensagem que eu deixo para todo mundo. Assim, eu não pude falar em vida para ela, e obviamente todos falam, Silvana, você demonstrou de outras formas. Sim, eu demonstrei de várias outras formas. São as 5 linguagens do amor, a minha linguagem de amor é o ato de serviço, então eu fazia tudo para ela. Desde, mãe, tá com a máquina de lavar quebrada, eu vou comprar outra. Mas o falar, ele é especial. Então eu sinto não ter falado isso em vida. Eu escrevia, mas eu não conseguia falar, eu tinha vergonha. E eu sei que eu sou de uma geração, porque eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas falando eu tenho o mesmo problema que você, eu não consigo falar eu te amo. Mas muitas pessoas, depois que viram meu vídeo, em que eu falo isso na internet, na rede social, falando, não deixem de falar eu te amo para os seus pais. E falaram, Silvana, pela primeira vez eu falei eu te amo. Então, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, por ela ter falado, ainda que não seja necessário palavras em muitos momentos, mas eu sinto não ter falado. Mas eu tenho certeza que ela sabia que ela era muito amada. Não é um sofrimento isso pra mim hoje.